dentro do Partido dos Trabalhadores. Aí que nasceu o 113. Aí nasceu o 113. Além de nascer o 113, aconteceu uma coisa super importante. E aí, quando se formou o 113, que teve a primeira eleição, que te elegeu o presidente do estadual, não? Ou você já era presidente antes? Eu era presidente antes. Mas não, exerceu um outro mandato a partir de 83. No negócio do 113, justamente, eu já era deputado federal, já era líder do PT, né? Tá. Aí que é a formação da PT, porque a grande verdade é o seguinte, o negócio da formação do 113 para disputar a hegemonia, porque as outras tendências, elas eram organizadas, né? As outras tendências tinham... Entendi o PT como frente, vocês entenderam como estratégia. Alguma coisa estratégica para disputar. Por exemplo, você tinha as outras tendências, elas tinham sede, ela tinha jornal e tinha finanças. E nós não tínhamos nada disso. Aí o que a gente fez? Além da formação do 103 para disputar a hegemonia dentro do PT, a gente resolveu também discutir dentro do PT uma coisa super importante dentro do PT, que se discutiu, é pouco comentada, a questão de uma deliberação sobre a existência regulamentação das existências das pendências dentro do PT. Né? Tá. Esse é um negócio super importante na vida do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Então, aí que foi a existência do 103 de disputa a hegemonia, que até hoje existe essa disputa da hegemonia. Saudável, né? De maneira saudável. Uma força majoritária. Eu tenho críticas a fazer, também se tornou um negócio, um bloco também majoritário, cristalizado dentro do PT também, que domina também hoje, né? Eu fiquei muito chateado, por exemplo, as declarações dos irmãos do Genuíno, né? Quando ele fez o negócio da questão dos acontecimentos lá em Brasília, os outros acontecimentos, da questão Guimarães, né? Do Ceará, né? Do Guimarães, irmão do Genuíno, quando ele disse que buscar esse negócio do governo de transição, buscar composição com as novas forças da direita, que ele diz que as forças do além, está outra vez falando dentro do PT, né? Entendeu? Que ele uma forma, essa questão do bloco monolítico também acontece essa questão também que não leva em consideração da existência de outras forças, e quando começa a fazer essas críticas descabidas, tem um argumento político falando em força do além, né? Tá. Bom, e aí o boicote no colégio eleitoral, você foi favorável dessa? Então, porque a grande verdade é a seguinte, né? Que o negócio do colégio eleitoral, por mais que se falam das outras forças dos outros partidos, o processo das eleições diretas, ela começou pelo Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, aqui no Lago Charles Miller, aqui no Pacaembu. Foi em novembro de 1983, o primeiro comício pelas diretas já foi do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, né? Pioneiro e tudo. Aquela grande mobilização que ganhou aquela característica, aquele de massa, o povo na rua, querendo votar e eleger o presidente da República, era um direito do povo brasileiro, e a queda da ditadura. De repente, a gente faz todo aquele trabalho todo, né? E chega lá em Brasília, se faz aquele acordo espúrio por cima, outra vez, traindo todos os princípios e mais uma vez traindo a confiança do povo brasileiro com o processo das eleições diretas para presidente da República, né? Elegendo o Tancredo Neves e o José Sarney para vice, e além do mais é o seguinte, a direção do partido toma uma decisão, no meu modo de entender, correta, sensata, de não participar do colégio eleitoral, e lamentavelmente 3 deputados federais, Ayrton Soares, Abete Mendes e Zé Eudes, né? Sai do partido. Tentaram conversar com eles, não teve jeito. Não teve jeito, não. Saíram porque eles acharam que naquele momento era importante votar no Tancredo Neves. Predominou a amizade depois. Prevaleceu, lógico. Era discussão política. Por exemplo, eu tenho amizade até hoje com o Ayrton Soares, tenho amizade com o Cabete. Está só advogando, né?
Ele ainda advoga, aposentou? Deve estar... Acho que ele tem escritório, sim, ainda, né? Assim, né? Mas foi uma divergência política naquele momento. Mas E é verdade que no dia da eleição vocês panfletaram pelo boicote? Aquela ignorância. Cinco deputados entregando não vote para... Cinco deputados lá na porta da Câmara dos Deputados. O que virou PT? A partir disso aí virou... Mas eu acho que então, foi uma medida acertada com o Partido dos Trabalhadores teve não participar do colégio eleitoral. Com o PT, durante a sua trajetória, teve alguns enfrentamentos que o PT acertou em cheio, né? E foi importante. Até para que hoje o PT é esse partido, que é o maior partido do Brasil, né? Ele teve que passar por muitas dificuldades. Mas não chegou a ter expulsão desses membros, eles saíram antes, não foi? Eles saíram antes. Mas houve deliberação pela expulsão. Houve, né? Teve um encontro em Diadema que deliberou... 85, né? Teve um encontro em Diadema que deliberou, mas eles saíram antes, sim. Saiu o Eudes, saiu a Beth Mendes e o Ayrton Soares. De hoje nós ficamos em 5. Bom, aí outro fato importante da história, em 87 teve, eu acho que um encontro em Brasília, o 5º encontro, que aí foi aprovada essa regulamentação que você falou das tendências, e também um programa estratégico que se debateu o socialismo. Você lembra desse 5º encontro? Não lembro, não. Eu posso ver as deliberações que eu tenho todas elas, mas... né? E aí, pouco tempo depois, você já quando acabou o mandato, você foi vice-prefeito, né? Foi eleito vice-prefeito? Então, terminou o mandato, esse negócio do mandato também é uma história, né? Por exemplo, eu era deputado federal e teve a eleição para 1986, né? A eleição de 86 e... Constituinte, né? E aí você disputou com o Lula. Não, então, mas aí é o seguinte, né? As pessoas, então... Porque até nesse período aí, as candidaturas eram escolhidas através dos núcleos. O núcleo de base que escolhia os candidatos, sim. Né? O Lula foi o primeiro a ser... Foi o primeiro nome a deputado federal... Para deputado federal, candidato a deputado federal, e eu fui o segundo nome, né? O Lula foi o primeiro e eu fui o segundo nome, né? Bom, aí a pessoa falava para mim, Djalma, mas o pessoal vai todo mundo votar no Lula, pela liderança, pela representatividade do Lula. E você não vai ganhar para deputado federal. Por que você não sai candidato a deputado estadual? Eu falei assim, eu não saio candidato a deputado estadual porque os núcleos não me indicaram para ser candidato a deputado estadual. Os núcleos me indicaram para ser candidato a deputado federal. E eu não tenho razão para desobedecer e contrariar uma norma dos núcleos. Eu vou sair candidato a deputado federal. Mas você vai perder. Fala assim, não tem importância, eu não nasci deputado federal, eu nasci de Djalma Bom, né? Aí, então, se em 1982 eu tive 164 mil votos, em 86 eu tive 15 mil votos. Mas nem por isso aí... Eu diminuiu a minha liderança, a respeito que as pessoas... Aí você ficou mais focado no trabalho partidário aqui em São Paulo, nesse período de 16. Então aí eu continuei... Aí eu fui para Alemanha, então, fez a formação, aí eu fui para a Alemanha, tal, continuei a minha formação e tudo, continuei como dirigente do partido. Eu era da direção nacional. Em 1989, né? Em 1989, a direção nacional do PT me escolheu para ser coordenador da campanha do Lula para presidente da República pela primeira vez. Você foi junto com o Vladimir? Não. Aí é o seguinte, a direção nacional me escolheu para ser coordenador da campanha do Lula para presidente da República em 1989. Só que ao mesmo tempo também, em São Bernardo tinha as eleições de 1988. Certo. As eleições municipais, né? Teve 82, depois de 88, né? Em 82, o Maurício Soares, que ele foi o candidato a prefeito, ele só não ganhou por causa da sublegenda de São Bernardo. Aí em 1988, ele foi candidato outra vez. E criou a grande possibilidade do Maurício Soares ganhar as eleições de São Bernardo do Campo. Aí o pessoal achava o seguinte,
Djalma, se você for candidato a vice na chapa junto com o Maurício Soares, as coisas se tornam mais... E ele era advogado e era muito popular, fazendo trabalho junto com o sindicato. Ele era advogado do sindicato e fazia um trabalho como advogado muito, com muita competência, né? Aí o Maurício Soares saiu candidato a prefeito e eu em São Bernardo do Campo, o pessoal me convenceu que era importante eu ser candidato a vice do Maurício em São Bernardo, porque facilitaria também, juntava o Maurício Soares, que era um intelectual, e o Djalma, um operário, que poderia... Bom, aí eu fui numa reunião do Diretório Nacional e expliquei para a direção nacional que eu não teria condições de acumular, ser vice-candidato a vice-prefeito de São Bernardo e ser coordenador da campanha do Lula para presidente da República em 89. Aí o pessoal falou, e o que você acha, João? Eu falei assim, eu acho que é importante também pela história do PT, né? Lula morando em São Bernardo, eu morando em São Bernardo, o PT nascendo em São Bernardo, é importante que eu saia candidato a vice do Maurício lá em São Bernardo, né? Aí o pessoal escolheu o Vladimir Pomar para ser, né? Coordenador, e eu fui candidato a vice-prefeito de São Bernardo. A gente, em 88, ganha a prefeitura, continua com a prefeitura de Diadema, ganha a prefeitura de São Bernardo e ganha a prefeitura de Santo André, né? E como vice-prefeito, você continuou a fazer, estava mais próximo daquele trabalho de porta de fábrica que você adorava, né? Aquele trabalho de porta de fábrica e de barro, né? No linha de montagem aparece, acho que um fusquinha azul com alto-falantes, lá da época das greves. Ainda tinha a inversão de... Então, dentro do programa do PT, a inversão de prioridades, né? A inversão de essa era uma decisão do PT. A inversão de prioridades, você deveria, em vez de fazer as melhorias no centro, do caso de São Bernardo do Campo, você fazer nas periferias, né? Aí eu, como vice, o Maurício Soares, ele ficava meio uma administração meio dúbia dele, né? De querer fazer, ele achava o seguinte, que não dá para fazer na inversão de prioridade, tem que fazer no centro. E às vezes ele queria fazer mais no centro do que na periferia, né? Você acha que nesse sentido o Gilson foi mais para a periferia, do trabalho de urbanização? Fez um trabalho mais de organização e tudo. Aí então é o seguinte, aí eu me elejo vice-prefeito, eu sou eleito secretário de governo, mas aí começa a minha dilemas, né? A minha relação com o Maurício Soares, eu pensando que seguir aquilo que era uma decisão do PT, e ele seguindo outra coisa, aí eu peço a exoneração do cargo e faço uma luta política contra o Maurício, né? Nossa, isso vocês dois do mesmo partido. Do mesmo partido. Aí eu saio, né? Saio e fico no PT, fazendo o PT. Mas você exonerou também do cargo de vice-presidente? Não, de vice-prefeito, eu continuei como vice-prefeito, mas saiu do governo. Eu pedi exoneração do que secretário de governo era um cargo de confiança do Maurício. E mais pra frente o Maurício sai do PT e vai pro PSDB. Aí né? O seguinte, aí tem em 88, aí eu saio de secretário do governo, mas em 1992 tem a escolha de candidatos a prefeito do PT lá em São Bernardo para substituir o Maurício, né? Teve 4 candidatos, né? Teve uma prévia com 4 candidatos. Teve o Aldo dos Santos, que era vereador, teve o Wagner Lino, que era vereador, teve o Laurentino Hilário, que era secretário de governo, era o candidato do Maurício Soares, e teve o Djalma Bom, que era o candidato do PT. 4. Eu ganhei a prévia no primeiro turno com 53%. Você vê a consideração que o pessoal tinha sobre o meu nome lá. Eu saio candidato a prefeito, o Maurício eu candidato a prefeito, o Maurício Soares fazer uma campanha totalmente contrária. O Maurício apoiou quem na prévia? O Laurentino Hilário. Certo. Aí eu saio candidato, não ganho as eleições, né, para prefeito. Aí
Mas aí você se elege 2 anos depois deputado federal. Aí depois o pessoal me procura, né? Fala eu desempregado, tudo isso aí desempregado. Desempregado, separado já da primeira mulher. O PT não pagava nenhuma pensãozinha, nem se era assessor de ninguém. Nada. Aí eu saio candidato a prefeito, eu já estava, já tinha separado, eu já estava vivendo com a Lisa. Desde que eu já tinha saído de São Bernardo, já estava com a Lisa aqui em São Paulo. Aí o pessoal falava para mim, Djalma, porra, você é candidato a prefeito de São Bernardo, você morando em São Paulo, como é que faz? Eu falei, não sei, vocês me escolheram para candidatura, né? Mas como é que é isso aí? Eu não sei, vocês me escolheram, como é? Então, Maurílio, como é que ela chama? Gislaine. Gislaine é o seguinte, ó, você vê as coisas, né? Eu desci, pedi exoneração do cargo de secretário de governo, eu ganhava R$6.000 por mês. Eu era aposentado com salário mínimo de R$660 por mês. Eu saio e vou viver com salário mínimo. Além de viver com salário mínimo, tinha me separado, né? Aí vim morar com a Lisa aqui em São Paulo. Né? Aí o pessoal falava, mas Djalma, como é que você é candidato a prefeito de São Bernardo, como é que você vai morar em São Paulo? Não, isso é um problema. Aí fizeram vaquinha, alugaram um apartamento, nós mudamos lá para São Bernardo. Aí eu não tinha roupa. Eu tinha sapato, não tinha nada. Aí os caras compraram roupa. Fora de brincadeira, compraram roupa, compraram terno, tudo, né? Para investir na campanha, né? Mas não tenho vergonha de falar isso aqui, né? Aí eu não ganhei as eleições em São Bernardo, porque o Lula falou, Djalma, você não vai ganhar as eleições porque o Maurício está fazendo campanha contra. Eu falei, então me ajuda. Aí o Lula ligava para o Maurício falava, eu vou resolver, mas não aumentou tarifa de ônibus, aumentou imposto, né? Nós íamos em algum debate, né? Tinha algum debate, depois do debate, os caras falavam, Djalma, o Maurício está te ferrando, cara. O Maurício falava assim, ó, o Djalma, que é meu vice, tem me ajudado muito. Eu nas favelas, o trabalho do Djalma nas favelas é extraordinário. Só falava essas coisas, só. E bom, aí tem as eleições da apuração, eu não ganhei as eleições. Não ganhei as eleições. Aí 2 anos depois, aí o pessoal me procurou, Djalma, acho que é importante você é uma liderança, o pessoal gosta de você e o pessoal acha que você deveria ser candidato a deputado estadual. Eu falei, tá bom, eu vou ser candidato a deputado federal. Eu estou desempregado, estou ganhando salário mesmo. O pessoal fala, nós vamos fazer vaquinha para te ajudar. Aí eu saio candidato a deputado estadual e me elegi. Acho que teve 18 mil votos, me elegi deputado estadual. Só uma curiosidade nesse percurso todo aí. A Lise tinha alguma proximidade com o sindicato? Não, a Lise tinha proximidade. A Lise tinha proximidade com o PT. Com o PT. A Lise vivia aqui no PT, aqui em Pinheiros, aqui, né? A Lise era fotógrafa. Se você pegar, tem muitos documentos que a Lise era fotógrafa do PT. Né? Mas eu me lembro que eu ia nos lugares assim, a Lise ficava me fotografando. Ai, que bonitinho. Eu falei, por que essa mulher quer comigo? Registrado. Em 94 você elege estadual, então? 94 eu me elejo estadual. E aí você volta para as portas de fábrica nos intervalos do mandato? Não, porque é o seguinte, esse mandato, eu acho que o mandato... Toda última segunda-feira do mês eu estava na porta da Mercedes, das 5 às 7 horas da manhã. Toda última terça-feira do mês eu estava na porta da Volkswagen, das 5 às 7. Toda última quarta-feira eu estava na Foi sua vida, né, Djalma? Era minha vida. E além do mais... Assistam Linha de Montagem, assistam os filmes do Leon Heisman, né? Sim. Que é muito bom, que o Djalma em porta de fábrica é um show. E além do mais... Olha, só o Lula... Além do mais, toda... Mas não tem igual, é um show... Você canta, você brinca, você fala com um trabalhador assim que se sente muito bem. Toda segunda-feira, então, se você for analisar... A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a segunda Assembleia, é a primeira Assembleia Legislativa mais importante do Brasil. Você vê acontecer alguma coisa na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo? Fica uns 4 anos, passa despercebido. Sabe o que eu fazia? Além desse trabalho na porta da escola, toda segunda-feira eu dava plantão na porta da matriz com o gabinete móvel. Das 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. Toda segunda-feira. E em 98 você se reelege? Não, eu fui candidato, mas não me elegi, porque em São Bernardo do Campo tem voto cativo. Não, São Bernardo do Campo tem voto cativo para 2 deputados estaduais e 1 deputado federal. Né?
Em 1994 saiu 2, saiu o Wagner, se elegeu os 2. Em 1998 saiu 4, saiu Ana do Carmo, saiu o Wagner Lino, saiu o Djalma Bom. Aí dividiu e saiu o Aldo dos Santos. E o Vicentinho, desde essa época, só não se reelegeu na última agora. Na última. Federando, então. Né? Ele veio aqui em casa e disse, eu apoio o Vicentinho, sabe? Aliás, a gente apoia. Tá certo, então estamos finalizando essa história incrível aí do PT, dos metalúrgicos, né? Acho que a gente pode não ter feito a maior construção assim dos trabalhadores do mundo, mas no Brasil, sem dúvida, história maior do que essa, acho que não tivemos, né? Mas essa é uma história que ela tem, incrível, por exemplo, essa história que ela nasce, logicamente não pode deixar de levar em consideração a liderança do Lula, jamais, né? O Lula jogou um papel fundamental importância, o carisma do Lula, né? O pragmatismo do Lula, a intuição do Lula, a liderança do Lula, tudo do Lula. Mas mesmo assim, mesmo com a liderança do Lula, eu tenho usado 3 palavras para tentar explicar o porquê da questão que aconteceu no ABC, né? A primeira palavra que eu uso para tentar explicar o negócio que aconteceu no ABC foi a questão de identidade, né? Existia uma identidade dos metalúrgicos, das metalúrgicas, com a diretoria do sindicato, com a liderança do sindicato, com a liderança do Lula. Tinha essa identidade, tinha essa confiança, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras metalúrgicas falavam assim, podemos acreditar dessa diretoria do sindicato, porque essa diretoria do sindicato ela está identificada com aquilo que a gente quer que aconteça, com as nossas reivindicações e com a nossa luta. A questão da identidade existia. A segunda palavra que eu uso muito é a questão do pertencimento, né? Aqueles metalúrgicos, aquelas metalúrgicas de São Bernardo do Campo, hoje nem tanto, né? Por causa das mudanças que aconteceram na reestruturação produtiva, né? Mas naquela época lá, os metalúrgicos, as metalúrgicas se tinham orgulhosa de ser metalúrgico, né? Eu pertenço, eu sou metalúrgico, né? Eles iam para o Brasil, eles saíam aqui de São Paulo, iam lá para a cidade natal deles, lá na Bahia, ou lá em Minas, no interior. Eles eram tratados como os verdadeiros heróis também, né? E eles se sentiam orgulhosos porque pertencia como metalúrgico, né? Outro dia eu estava vendo o Marcos Palmeira falando, né? O Marcos Palmeira falando, e o Marcos Palmeira falou assim, né? Vê a identidade dos metalúrgicos lá de São Bernardo do Campo e Diadema, né? De que ele foi vê o pertencimento dos metalúrgicos lá e as metalúrgicas de São Bernardo do Campo e Diadema. De que eles pertenciam, eles se sentiam orgulhosos de pertencer como metalúrgico, né? E como metalúrgica, né? Eu sou metalúrgico, eu tenho orgulho de ser metalúrgico, eu tenho orgulho de ser metalúrgico. E a terceira palavra que eu uso é a questão muito da solidariedade, né? Então, existia uma solidariedade, gente, entre eles, né? Existia uma solidariedade. Esse negócio do fundo de greve é uma questão que tem que ser estudada ainda. Se você vê o filme, né? Os metalúrgicos ali dando uma xícara de óleo, né? Tem uma cena que a mulher dá uma xícara de óleo, né? Isso é a solidariedade. A solidariedade é muito importante. E se a gente vê essas coisas, principalmente hoje, aqui no Brasil hoje, não existe essas coisas. Mesmo com o PT não existe uma identidade mesmo, identidade do povo brasileiro com o PT. Tanto é verdade que em 1918, né, o que aconteceu, né? Não existe uma identidade, não existe o pertencimento das pessoas falar, bater no peito, andar com a camisa vermelha, falar, eu sou PT, né? Eu pertenço ao Partido dos Trabalhadores. E não existe solidariedade dentro do PT. Hoje no PT, quando chega principalmente na época de eleição, Maurício, o que vale é ganhar as eleições, não vale perder eles. O que vale num processo eleitoral é ganhar a eleição, desrespeito total, cara. Você disse que o PT nasceu com todos aqueles elementos de uma proposta socialista. Você diria
que hoje o PT não é mais socialismo, abandonou? Não, eu logicamente, eu não posso dizer que o PT não é mais socialista, porque não houve uma definição no processo histórico do PT. Tem um documento do PT, fala o PT é um partido socialista, né? Eu continuo sendo uma pessoa socialista, né? Eu, para mim, uma das grandes mazelas da miséria, da fome, da desigualdade que temos no Brasil hoje é o capitalismo que é culpado. Enquanto existir o capitalismo, vai existir desigualdade social, vai existir exploração do homem pelo próprio homem, vai existir exploração da classe trabalhadora, e nós precisamos lutar para mudar essa sociedade. Nós precisamos mudar a sociedade. Nós precisamos, no Brasil, ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, onde que não existe a exploração do homem pelo próprio homem, e onde não existe um regime de exploração capitalista, né? Esse é o socialismo que está na minha cabeça, é o socialismo que eu continuo lutando. Eu continuo falando dessas coisas, né? Agora, o PT não tem uma definição, que eu acho que é um grande erro. Eu acho que o PT deveria discutir o que socialismo... Sei lá que socialismo, se não é o socialismo que está na cabeça do Djalma, que não está na cabeça do Maurílio, mas pode ser um socialismo que está na cabeça do Lula, né? Eu acho que o grande problema do PT, né, o que eu continuo insistindo, é que o PT perde por não ter uma definição ideológica, né? Perde muito. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O Lula é o nosso presidente da República, né? Mas o Lula é o nosso presidente da República. As pessoas criticam o Lula porque o Lula está na mão do Centrão. O Lula está na mão do Centrão. Mas o que nós estamos fazendo? O que o movimento social está fazendo? Esquerda, o que o movimento popular está fazendo para aumentar o apoio do Lula, para tirar o Lula das mãos do Centrão? Não está acontecendo nada. E eu tenho certeza o seguinte, né? No dia de amanhã, alguém vai cobrar do Lula, porque o Lula ficou nas mãos do Centrão. O Lula vai dizer o seguinte: o que você fez para que eu não estivesse na mão do Centrão para governar o Brasil? Por que você não participou do movimento social? Então, a última palavra que eu vou dizer: se a gente quer ajudar o Lula, quer tirar o Lula das mãos do Centrão, vamos para a rua participar. Eu não faz muito tempo, o pessoal está reclamando dos juros, eu e mais 5 companheiros, nós fomos lá no Banco Central, aí na Avenida Paulista, fazer manifestação contra o juro. O povo tem que ir na rua, tem que ajudar o Lula. O partido que você fundou, Djalma, e aqui vai minha última pergunta, mudou muito nesses 43 anos. Mas você ainda é otimista? Ainda se sente orgulhoso de ter fundado o PT? Eu sou otimista, sim, porque eu sou um eterno otimista, né? Eu continuo achando que... na luta tem que ser otimista, que a gente ainda vai continuar a mudar essa sociedade, ainda vai continuar a mudar. Eu sou otimista, sim, né? Eu sou otimista, continuo atuando, continuei nos outros movimentos. Eu fui para... Além daquele dia que vocês me viram lá no debate lá, eu fui para Grajaú, fizemos um debate em Grajaú com o pessoal, né? Lá em Grajaú passou um filme, linha de montagem, eu debati com o pessoal. No dia 21 de junho. No dia 22 de julho, o pessoal da Libilua inaugurou uma sede na Praça da República, passou o filme, eu fui lá. Eu depois, faz o dia 8 agora, eu fui lá no Tabuão, passou o filme, eu fui debater o filme. Você conversa bem com todos os grupos, todas as tendências, né? Converso bem com todo mundo. Mas você é da CNB, não? Não, eu sou PT, né? Tá certo. Minha tendência é o Partido dos Trabalhadores, né? Eu continuo, por exemplo, sábado passado nós estávamos lá em São Sebastião. Nós fomos lá naquele local onde teve o desmoronamento das terras, né? Nós fizemos uma assembleia lá com o pessoal, tudo lá, falando com o pessoal, conversando com o pessoal. É isso. Sair, né? Barra do Sair. Nós fomos naquele lugar que teve aquelas coisas, então, tinha umas 50 pessoas lá na assembleia, lá, nós ficamos conversando com o pessoal e tudo lá. E que essa é a minha luta, né? E além disso, você é um cantor quase profissional, que você canta em coral há quanto tempo? Ainda canta em coral? Não,
que o problema tinha, eu cantava no coral da terceira idade lá na USP, né? Mas com o negócio da pandemia, aí parou. E o coral era composto por pessoas, homens, mulheres, da terceira idade, tudo com mais de 60 anos. Né? Agora, na pandemia, juntar pessoas com mais de 60 anos, naquele momento aí houve um esvaziamento, eu nem sei como é que anda mais o coral, sabe? Dá uma palhinha ali, você se apresentou junto com a Elis Regina lá em 1979 no primeiro ano. Dá uma palhinha aí, só para terminar, aí, só para agradar o canal. Em 1979 teve também, além que a gente vê no filme, né? O filme aparece muito, o jogo de futebol, né? Era tudo, o fundo de greve também era também para mobilizar e organizar Rosa, os trabalhadores. Cantou Rosa? Aí nós fizemos o jogo de futebol, né? Para arrecadar fundo. Aí teve o show que a gente fez lá no dia 7 de maio. Nós fizemos um show lá em São Sebastião, lá em São Bernardo, na Vera Cruz, né? Pra você ter ideia. Tava Elis Regina, tava João Bosco, tava Fagner, tava Quinteto Violado, tava Sérgio Ricardo. Sócrates deve tava o Fagner, tava o Gonzaguinha e tava o Djalma Bom também cantando. Então dá uma palhinha, mas só para terminar. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, no amor por Deus esculturada e formada com ardor, na alma da mais linda flor, do mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Aí vai. Companheiro Djalma, muito obrigado por tudo que eu aprendi hoje, que nós aprendemos. E tem mais história para contar, né? Saiba que aqui... Lê lá vamos mostrar. Saiba que aqui você tem um eterno fã, viu? Não, tudo que você representou, por tudo que você representa. Não, a gente não. Estamos aí na luta. Se um dia me falaram o que é o PT Djalma, eu falo, é o Djalma Bom. Venha conhecê-lo que você vai saber o que é o Lula. Obrigado, companheiro. Porque às vezes também, logicamente, nós como seres humanos, a gente tem algumas... Olha, ele pediu para mostrar, vou mostrar aqui. O que documenta? É a carta de princípios, não? Não, é uma carta... aos metalúrgicos de que ano? Foi na época da greve? Não, isso aí foi de 81. Esse senhor que parece o Walter Pomar, não é ele não? Não, é o Enfio. Tá. É o Enfio. Lula. Lá em cima, Quem que são esses aqui? Lá em cima, foi no Palácio Alvorada, lá cantando pro Lula. Sempre. Embaixo foi no Sindicato dos Metalúrgicos. Tá bom. Ali foi o encontro lá nos Estados Unidos com o reverendo Jacques lá, né? Nós fomos lá para a Ford, estava fechando a linha de montagem de motor, nós fomos para os Estados Unidos. Ali tem uma fotografia quando o Frei Beto recebeu o Juca Pato. Né? Ali tem a fotografia do Lula, né, e da Marisa. Ali a fotografia do Lula e da Marisa, quando o Lula tomou posse. Ali tem uma fotografia no tempo que eu trabalhava na Mercedes, olha lá. Sim. E essa fotografia de baixo foi lá numa assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos. Para mim foi o maior desgosto do Lula, foi nesse momento ali que ele está aparecendo. Muito obrigado, companheiro. Nada, obrigado. Vida longa a você, vida longa ao PT, viu? Vida longa à classe trabalhadora. Tá bom.